Olá, gente do YouTube, gravando aqui mais um vídeo para vocês. E vou gravar como várias vezes já gravei dentro do meu banheiro. Gente, o que muita gente faz dentro do banheiro e não fala, né? Mas dentro do banheiro se fazem muitas coisas se as paredes falassem. O sanitário ou outras coisas que tem dentro do banheiro falassem, muita gente ia ficar com o rabinho, ó, nas pernas ali torcendo com medo, né? Mas vamos para o que interessa. O que você faz dentro do meu banheiro? Eu gosto de cantar, eu gosto de reclamar. Já chorei muito debaixo do chuveiro. É o que eu faço. Às vezes, quando eu estou sentada no sanitário, o que eu faço é reclamar, conversar sozinha. Gente, muitas pessoas fazem isso. E o banheiro parece que é um local, meio que um santuário, vamos se dizer. Mas eu não chamo santuário porque santuário é a casa, né? Mas é um local que você se sente tão à vontade, né? E a gente tem que se sentir à vontade, é no banheiro. Porque é na hora da necessidade, na hora da limpeza. Acho que é limpeza total, né? Limpeza, xixi, número 2, tomar banho. Então, é isso, gente. A história é essa. E vamos lá. Eu realmente, o que eu faço quando eu vou pro banho? Quando eu estou no vaso, já disse o que eu faço, né? Eu falo, converso sozinho e, e assim, tipo, não fico muito tempo sentado porque não pode, né? Como se diz, a pessoa que fica muito tempo sentada, dá, tipo, aquelas bichinhas, você já sabe que se chama e começa com A e S, né? Então, vamos deixar para lá. Vamos fazer, mostrar o que fazemos no banheiro, né? No banho, aliás, né?